Tá, vamos começar? Ô Thaís, isso é cabelo de arquiteta? Por quê? Do teu jeito? Existe cabelo de arquiteta? Existe. Como é que ele é? Hoje o tema é ego. Nós vamos falar sobre o ego dos profissionais da nossa área. Arquitetos, designers de interiores, mas vai servir para outras pessoas também. Isso é cabelo de arquiteta. Agora tá bom? Agora tá ótimo. Olha só, vocês já perceberam a quantidade de vídeo que tem querendo te ensinar a como captar mais clientes? Qual é a fórmula mágica? 10 passos de como conquistar o seu cliente perfeito. Para o sucesso. Por que você não está atraindo o cliente certo? Isso é muito bom, porque a gente não aprende gestão na faculdade diretamente, ninguém te ensina como vender, como cobrar certinho, como conseguir os clientes. Isso é bem importante. Mas por que é que os clientes não estão vindo? Porque as cidades estão crescendo, as pessoas precisam construir, elas estão comprando apartamento, elas precisam decorar. E por que esses clientes não vêm? E até falando um pouquinho disso, a gente pesquisa muita coisa de mercado e a gente vê que 2% da população tem acesso aos profissionais de arquitetura e urbanismo. Se 98% da população não tem acesso a esses profissionais, por que esses profissionais estão com tanta dificuldade de fechar projetos e de que os clientes chegam até os seus escritórios? Qual é o X da questão? É o cliente realmente? Se ele é 98% da população, por que ele é o problema? O problema é o cliente? Será que você precisa buscar o cliente certo? Ou será que é você que está agindo errado? Você já parou para pensar nessa questão dos padrões? Quando a gente fala de ego do profissional, a gente está falando disso, da maneira que o profissional se coloca perante o mercado, perante os seus clientes. A Thaís fez um texto bem legal que a gente vai compartilhar em breve com vocês, que ela fala muito sobre isso, sobre perfeição. Perfeição, exatamente, é esse o ponto. A gente fala muito sobre como o profissional é desenvolvido, como ele estudou, para que serve a arquitetura e o design, né? Ele é um agente transformador. A gente entende isso, a gente estuda isso e quando a gente sai no mercado a gente sai perdido. Um monte de barata tonta, o que eu vou fazer, que cliente que eu vou captar, o que ele quer. Eu tenho que fazer o que ele quer. Mas, gente, a gente aprende tanta coisa e a gente pode explorar um mundo de mercados e coisas diferentes. E é isso que a gente se pergunta, por que historicamente a gente chegou nesse ponto de criar um padrão do profissional, de que eu tenho que me vestir linda, maravilhosa e bela, dentro de um padrão onde eu tenho que ser perfeita, eu me comporto como perfeita, eu me culpo se eu não for uma arquiteta perfeita, e aí eu chego nesse ponto onde eu tenho que ser perfeita e eu acredito que eu sou perfeita. E de tão perfeita que você é, os clientes têm medo de contratar. Exatamente. Porque eu não vou conseguir pagar aquele profissional, porque eu não tenho cacife para fazer aquilo. E aí continua a crença de que a arquitetura é para poucos, que a arquitetura é para uma classe social e que a arquitetura é para ricos. Será que a arquitetura é só para ricos? Criou um distanciamento, né, entre público, população, que deveria ter acesso a isso, e o profissional que está aqui achando que ele é o máximo. E aí ele está sem o cliente e o cliente está sem o profissional. Então a gente está tipo, o que a gente está fazendo? Que dor é essa? Isso é uma dor. Eu sei que você vive essa dor, porque a gente viveu, a gente vive também. Isso da gente achar que tem que entrar num padrão que a sociedade impõe, que vamos falar bem as claras aqui, o que é? O profissional anda de nariz em pé. O profissional se acha mais do que os outros, anda num pedestal. Eu não estou falando de todo mundo. Eu sei que tem gente que não é assim, que trabalha diferente. Que bom que tem gente que não é assim, que não vê o outro colega como concorrente, que está trabalhando de uma forma diferente, tentando atingir as outras classes sociais também e outras maneiras de trabalhar com a arquitetura que impactem, enfim, que gere mais emprego. Eu sei que também tem gente trabalhando assim. Mas, de forma geral, o que a gente vê é o profissional que age dessa forma. Por que isso acontece? De onde veio essa ideia do... E a gente está falando arquiteto mais do que designer de interiores, eu sou designer, porque a profissão de designer ela é mais nova e o arquiteto é mais antigo. Então a gente não tem assim um marco quando começou, mas sabe-se que foi em bases militares. Mas quem é que fazia projeto? Para que eram os projetos? Eram para os palácios, eram para as igrejas, monumentos. E como na época não tinha base científica, as pessoas viviam guiadas por crenças, por rituais, né? Mais uma questão de religião.
Então o profissional ele era visto como algo divino, porque ele estava ao lado dessas pessoas. E ele se colocava assim. Fazia muito sentido na época, mas a gente vê que isso continua acontecendo. Essa divindade continua. Ela permanece aqui e isso dificulta. Então, por que o profissional está aqui sozinho e o cliente está aqui sozinho? O profissional querendo cliente e o cliente precisando de um projeto, mas acha que não tem como pagar. Eu acho que precisa mudar alguma coisa. Se o teu ego está inflado, sabe o que você tem que fazer com o teu ego? Você precisa pegar essa importância toda que você tem, que a gente está discutindo aqui. Você é um profissional importante para a sociedade. Usa disso, sim, só de importância, mas faça algo bom com essa importância. Conduza essa importância para realizar projetos acessíveis às pessoas, para mostrar para as pessoas que é importante ela contratar o teu projeto, que ela precisa do teu projeto, ela precisa pagar por um piso, enfim, X, por uma porta X para fechar a casa dela para ter segurança, precisa ter uma iluminação decente para ela ter uma refeição decente, precisa de tanta coisa simples a mais magnífica dentro da arquitetura. Quem faz isso ser acessível da maneira como você quer, independente de classe social, é o profissional, é o arquiteto e o design que tem conhecimento para isso. E é esse o ponto que a gente fala de estudar um pouquinho mais o que faz o profissional. Por que eu estou pagando por esse serviço? A forma como a gente vai fazer isso vai partir da gente, de nós profissionais, nos colocarmos dessa maneira. Então não adianta a gente estar inflado, achando que somos o máximo, e aí na hora de a gente fazer algo de importante, a gente não faz, a gente não sabe nem como conseguir um cliente. Thaís, eu gostei dessa palavra aí que você usou, decente. Ter um projeto decente, é o básico do básico. E tem gente que não tem. Então quando você tá aí, todo inflado porque eu posso, porque eu sou foda. Tem gente que não tem projeto, sabe? Que vive em estado de calamidade, assim. E cheio de profissional precisando trabalhar. Tem gente que sai da faculdade, a gente foi em palestras, né, de pessoas que estavam quase se formando. E a ideia deles era fazer projetos fake. Tipo, eu vou pegar um espaço ali ocioso, eu vou fazer um projeto e vou fazer disso meu portfólio. Meu, tanta gente precisando de projeto. Sério, eu acho que a gente tem maneiras de pensar em agir diferente. E toda essa importância que o profissional tem mesmo, porque ele é um transformador da sociedade. Ele pode impactar positivamente pessoas, comunidades, tudo mais. Então é realmente importante, mas trazer essa importância para o projeto e trazer para o cliente. Hoje a gente não trabalha mais como antigamente, querendo trazer uma coisa exclusiva, do luxo. Hoje tem que ser uma coisa individual para o cliente, porque as pessoas querem viver experiências, querem ter sensações, querem sentir que o espaço é seu, que a casa é sua, que o trabalho é seu, que aquilo faz sentido para ela, que é gostoso estar ali. Então, eu acho que a nossa profissão, assim, ela vai muito além. A gente sempre fala isso, muito além de luxo, muito além de ostentação ou de ser exclusivo, ou de querer imprimir a marca do profissional. Gente, é mudança. É a mudança que a gente precisa. Se a gente está falando sobre ego hoje nesse vídeo, se a gente está martelando um assunto que não é falado de uma forma livre dentro das mídias, é porque a gente sabe que a gente precisa dessa mudança. E se você que está assistindo tem essa mesma vontade, é o momento de a gente se unir mesmo, de unir classe profissional, de conversar sobre esses problemas. Em outros vídeos a gente comentou um pouco sobre isso, que a gente está no momento de eu não tenho conhecimento X, a gente tem informação pra caralho hoje na internet. A gente tem muita gente fazendo muitas coisas, as profissões estão mudando, então a gente tem um momento diferente de trabalhar. E a gente tem que pegar a nossa profissão e utilizar ela dentro desse cenário com outras pessoas que estão trabalhando com outro elemento, com outra empresa, e trabalhar a arquitetura e design para solucionar problemas dentro desse momento que a gente existe. Eu acho que a maior inspiração do profissional são as pessoas. A gente faz projeto para as pessoas, então elas têm que ser a nossa base, a nossa inspiração. Claro que muitas outros profissionais, muitas outras coisas. Tem um livro legal que a gente queria também
deixar aqui para vocês, que é a coragem de ser imperfeito. E ele é muito bom porque ele fala pra gente aceitar ser vulnerável e se expor e ter a coragem de fazer diferente, porque quando a gente começa a agir igual a todo mundo, a chance de erro é muito pequena, só que também você não tá ousando fazer nada diferente. O quanto que isso vai ser importante na tua vida? Quando chegar lá na frente, você olhar para trás, o que você vai ter para lembrar, assim, eu fiz isso, foi legal, eu me arrisquei, eu tentei, né? Ou não, você vai viver naquela mesma zona de conforto que não vai te levar onde você quer chegar. A gente viu muita gente que se formou em arquitetura, gosta de trabalhar com isso, né, Rose? Tinha aptidão para aquilo, só que não se enquadrou dentro desse padrão do que é o trabalho do arquiteto hoje dentro da sociedade. E aí a gente perde um profissional, às vezes, com uma qualidade técnica muito legal, por ele não conseguir nem se movimentar de tipo, vou tentar fazer diferente, vou fazer algo que realmente eu acredito dentro da profissão. Não, ele normalmente vai até para outra área, se encontra em outra profissão e não desenvolve aquilo que talvez era realmente a paixão dessa pessoa. Então, tanta gente se formando, tanta gente na área, né, querendo trabalhar com isso. Vamos achar forma de trabalhar legal com arquitetura e design, acho que é esse o ponto. Essa sensação de não fazer parte e de não estar enquadrada num padrão, a gente vem, quando eu falo a gente, é porque eu e a Thaís, a gente tem a mesma criação, origem, não somos da mesma cidade, mas somos cidades do interior, e a gente tem esse lado assim mais simples, e a gente não gostava de ter que se enquadrar no padrão, então a gente ia em lojas e eventos, e a gente conhece um monte de colega da profissão que também passa por isso, que a gente não se sente tão à vontade, a gente não tem vontade de ir, embora a gente saiba que é importante estar lá e participar, mas às vezes não dá vontade, fora que muito trabalho também nos impede de estar participando, mas a gente acaba que tem que conviver com esse tipo de situação ou de profissional que nos incomoda um pouco. Existe um preconceito, né? Até dentro disso que a Rose falou, a gente entrava em lojas e o próprio vendedor é acostumado a lidar com um profissional de uma altura X, num padrão X, dentro de um pedestal, que passa esse poder e ele trata esse profissional de uma maneira mais dura. E a gente, quando entra com um pouco mais de humildade, um pouco mais de simplicidade, é tratado de outra maneira. Então, vamos rever a forma como a gente se coloca no mercado, vamos se relacionar de uma maneira mais leve para realmente fazer diferença, né? Em relação a servidores também, a gente estava conversando sobre isso, de trabalhar com servidores de pedreiros, eletricistas e tudo mais. Muitas vezes não existe prestadores de serviço. Não existe uma conversa empática entre as duas partes, assim, onde um está construindo com o outro e a gente está se cooperando. Não, eu faço do meu jeito, você faz do seu jeito, e aí a gente cria um atrito onde a gente tem problema no meio da obra, a gente tem estresse, a gente perde material, a gente briga com o cliente. Tudo isso de uma forma onde, se a gente conversasse, se a gente cooperasse, seria muito mais fácil, né? O profissional está acessível para esses prestadores de serviço, porque o eletricista, você tem a técnica, mas ele tem a experiência, o pedreiro também, ele está ali, ele pode trazer soluções criativas para o teu projeto. Então a gente ter essa abertura, essa humildade de conseguir chegar e tratar diretamente com as pessoas que vão impactar no final do teu projeto, da execução do teu projeto. Vamos quebrar o tabu do profissional arquiteto, né, e design, enfim, que é algo caro, que é algo luxuoso, que é algo inatingível. Vamos trazer a realidade de que é necessário, que todo mundo quer contratar um profissional para fazer. A gente acha que entende, mas, poxa, quem não quer pegar alguém para trabalhar para você em algo que ele estudou e vai solucionar melhor os problemas junto com você? É essa a questão, né? A gente poder tornar isso acessível mesmo. Então, assim, tem muito, você precisa educar o seu cliente, a gente precisa educar, ou rever, precisa nichar, sim, que cliente que você vai atender, que área, é importante, mas antes disso, a gente precisa olhar pra gente. Olhar para como o profissional da nossa área está se comportando, se é bom para mim, se está sendo inteligente como empresa, né, visto como empresa, se isso vai me trazer o que eu quero, se vai me fazer feliz, se vai me trazer os clientes que eu preciso. Então a gente quer falar com você, profissional. A gente sabe o que acontece, esse ego, né, que a gente chama,
que as pessoas se inflam disso e falam, ninguém precisa saber que eu não tenho cliente, ninguém precisa saber que eu não tenho projeto. Põe a melhor roupa, coloca aquele salto e vai pra festa, e vai lá brindar, e vai badalar, e vai nos encontros, porque ninguém precisa saber que você não tem cliente. Mas e aí isso vai te levar aonde? Aí você cria escudo, né? Um escudo tão forte que o teu cliente não chega. E aí a gente continua naquele impasse que a gente falou, de você ficar sem cliente. Tá ostentando, tá fazendo pose, tá postando que tem projeto, mas no fundo não tem, e não vai te levar a lugar nenhum. Por que os clientes também não contratam? Porque o ego tá tão inflado que eles acham que o profissional vai imprimir a marca dele e não vai parar para ouvir o que o cliente tem para dizer, não vai fazer o projeto do jeito dele. É isso que a gente fala do construir, né, Thaís? Muitas vezes a gente ouviu isso, assim, quando alguém veio procurar um orçamento, né, junto a gente, falou, já fiz projeto com arquiteto, mas eu não me dei bem. E a gente escuta muito isso no mercado, que fica engavetado, que, não consigo ter uma conversa de colocar um pouco do que eu quero pro arquiteto, porque normalmente é o arquiteto que vai colocar a marca dele, que vai fazer do jeito dele, eu aprendi, eu sei, é isso que inflou tanto, que eu sei tanto, que eu não quero que ninguém se meta no meu projeto. E a arquitetura e o design ele não é isso, ele é uma construção para o cliente. Se você está atendendo um cliente como qualquer outro produto, você está atendendo um cliente e você tem que atingir o objetivo desse cliente, então você vai ter que ouvir, você vai ter que interagir com ele e através da tua técnica, da tua forma de trabalhar junto com o que ele precisa, vocês vão desenvolver. E aí vai chegar a excelência de um projeto. E aí você vai ter um cliente satisfeito que vai falar, poxa, essa arquiteta aqui fez um projeto que eu queria. Era isso que eu precisava. E ficou bom para ela, porque ela também atingiu o objetivo dela. Não é talvez aquele projeto de revista, não é aquele projeto que vai para um concurso, enfim. Mas é o projeto da vida daquela pessoa. E é essa a diferença. É isso que a gente tem que aprender como profissional, a se colocar e fazer algo para a pessoa. Somos importantes, a gente é importante, seja importante, mas não seja tão importante a ponto do teu cliente achar que você é inalcançável, inatingível e que fazer projeto não é para ele. Construa com o cliente. O projeto ele tem que ser construído com o cliente. A gente conduz esse processo, somos condutores. Desça do salto e torne possível o sonho do seu cliente. E aproveite se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você. Se inscreve no nosso canal, é muito rápido. Ativa o sininho da notificação. Vai ter bastante conteúdo ainda, que a gente tá pegando uma fração disso tudo. Comentem. Segue aí, comentem que vai ser bem legal. Compartilhem. Esse aqui foi o Galeria na Lata. Na lata. Essa parte corta.